Olá para você que acompanha o USCS Consciência, um programa que busca profissionalizar o campo da divulgação científica e dar visibilidade a projetos desenvolvidos na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. O USCS Consciência foi criado para conectar ciência e sociedade e se dedica à prática de divulgação científica a partir dos meios de comunicação em diferentes formatos e linguagens. Eu sou o Arquimedes Pessoa, jornalista e professor, e o programa de hoje dará início a uma nova série, a série Pesquisadores da USCS. A proposta é conversar com os docentes da USCS que fazem e orientam pesquisas nos diversos cursos de pós-graduação para conhecer um pouco mais as suas linhas de pesquisa, projetos, publicações mais relevantes. E a entrevistada de hoje será a professora doutora Rebeca Nunes Guedes de Oliveira. A Rebeca é docente permanente dos programas de pós-graduação estricto sensu, do mestrado profissional em inovação na comunicação de interesse público e o mestrado profissional em inovação no ensino superior em saúde da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Ela também é professora de graduação da enfermagem, na USCS, com atuação na disciplina Saúde da Mulher. Rebeca, ela tem uma formação pós-doutorado pelo Departamento de Enfermagem e Saúde Coletiva da Escola de Enfermagem da USP, doutorado em Ciências pela Escola de Enfermagem também da USP, mestrado em Enfermagem de Saúde Pública pela Universidade Federal da Paraíba e graduação em enfermagem naquela mesma instituição. Ela é líder do grupo de pesquisa Gênero, Mulher e Cidadania, Perspectivas Interdisciplinares em Comunicação e Saúde do CNPq. Ela também é editora-chefe da revista Comunicação e Inovação, do PPG com USCS, e editora associada da revista da Escola de Enfermagem da USP. Rebeca, muito obrigado pela tua presença, né? É uma honra aqui bater papo com você. Eu que agradeço o convite, Arquimedes. Tenho acompanhado as outras edições do programa USCS Consciência e é muito interessante, né? Conhecer mais o que os colegas, o que os egressos têm estudado. Assim. Parabéns pela iniciativa. É importantíssima, né? A divulgação científica. A gente faz, a gente produz, mas acho que o seu programa tem ajudado a difundir, né, tudo isso que a gente vem fazendo aqui. Muito obrigado. Então vamos lá. Na verdade, a proposta desse novo formato marca 1 ano, né, do nosso programa. Já tivemos 52 edições já no ar, disponíveis, né, para consulta nas diversas plataformas, né? E essa série Pesquisadores da USCS, né, na verdade é para jogar luz sobre a produção de quem está no bastidor, né? Porque até então eu mostrava aqui para o pessoal o resultado da pesquisa, né, dos alunos, seja em iniciação científica, ensino médio, graduação, de TCCs, né, de mestrados e no doutorado da DM. Mas, assim, por trás desse pesquisador existe um orientador. E muitas vezes as pessoas não sabem quem são essas pessoas. Mesmo dentro da instituição, né, nós trabalhamos aí há muito tempo, o determinado professor é do PPG com, PPGE, PPGA, né? Sabe, mas o que ele faz? O que ele estuda, né? Então, mesmo entre os professores que pesquisam, a gente não sabe o que a Rebeca faz, né? Porque ela tem uma formação, digamos assim, fora da área de atuação a princípio. Você é enfermeira e você entrou, num primeiro momento, no PPG-Com, que é o programa de pós em comunicação, e depois você participou, a partir de agora, né, esse ano, oficialmente, você está no PPGE, que é de ensino em saúde, né? Agora, como é que você, né, esse ser estranho à comunicação, entrou, né, para esse programa? Como é que foi a sua chegada? Você se deu bem ou ficou perdida? Como é que foi a história? Arquimedes, eu acho que assim, a comunicação acabou, foi um feliz encontro no meio do caminho, né, na minha trajetória. Eu nunca pensei que estaria hoje atuando em 2 programas, um na área de ensino e um na área de comunicação, mas eu acho que é um desfecho, porque eu sou enfermeira, né? Eu atuo na graduação em enfermagem, eu já atuei na enfermagem, nas práticas, no campo de práticas profissionais, na gestão, mas eu sempre tive, assim, acho que a gente tem diferentes afinidades, né, quando a gente se forma no campo da saúde. E a saúde coletiva foi uma área que, no primeiro contato, né, já desde o início do curso, em graduação, eu me apaixonei. Eu gosto da saúde coletiva e, dentro da área da saúde, ela traz essa marca muito interdisciplinar.
né, que desde das primeiras pesquisas que eu fiz, desde a iniciação científica, eu já buscava autores das ciências sociais aplicadas, da educação, porque quando a gente pensa em saúde coletiva, aí vem o olhar da promoção da saúde, o olhar da educação em saúde, e o conhecimento puramente biomédico, ele não dá conta, né, dessa dimensão desses fenômenos. Então, eu sempre necessitei mesmo, né, enquanto trajetória profissional, buscar dessas outras áreas, e é aí que está a riqueza, né, dessa interdisciplinaridade. E eu já era professora da USCS quando entrei no PPG-Com, né, e assim, foi um encontro, porque coincidiu de na época que eu estava acabando o pós-doutorado, né, eu fiz pós-doc com Bolsa FAPESP, então eu fiquei 3 anos dentro da universidade, com bolsa, e quando eu prestei o concurso para a USCS, a FAPESP me autorizou, né, a assumir esse concurso, mas vindo aqui só 4 horas por semana, então eu fiquei todo esse período, né, seguindo essas recomendações da FAPESP, e no momento que eu acabei o pós-doutorado, abri uma seleção para o PPG-Com, e eu não conhecia os programas da USCS, assim, muito a fundo, e aí pela primeira vez eu fui ler as linhas de pesquisa, e eu me identifiquei, porque o PPG-Com trabalha a comunicação de interesse público, né, inclusive a comunicação de interesse público tem um forte vínculo com a questão da saúde. Como é que a gente fala em promoção da saúde, por exemplo, sem falar em comunicação? Como que a gente pratica a educação em saúde sem comunicação? Então, eu acho assim que entrar no PPG-Com foi uma grata surpresa na minha trajetória, porque eu cresci muito, faz 5 anos que eu estou no PPG-Com, né, e eu não tive muita dificuldade, inclusive na minha entrevista foi uma coisa que os colegas que estavam entrevistando falaram, disse, você já é da área da comunicação e nem sabia, porque eu já trabalhava com autores, eu já trabalhava com os jogos, né, para pensar e mobilizar debates sobre determinados temas, interação. Então, de certa forma, eu já trazia a comunicação para o meu campo de práticas, né? E aí eu já vou entrando na questão do ensino em saúde, que também é algo que sempre foi muito presente na minha trajetória enquanto docente, enquanto enfermeira, que sempre buscava, né, a educação em saúde ali na prática para pensar em melhorar a qualidade de vida das pessoas, em promover a autonomia dos pacientes, mesmo antes de estar na academia, eu já tinha essa preocupação, né, em relação a esse olhar para a formação nos contextos do SUS. Então, assim, são 2 programas que são muito a minha cara, né? Eu acho que hoje essa trajetória, eu acredito muito que os caminhos da vida vão nos colocando no lugar certo, né? Eu acredito muito que essa trajetória tem me colocado em 2 programas, assim, nos quais eu sou muito contente, sabe? Porque eu vejo os 2 e assim, os 2, um complementando o outro, porque eu trago para o ensino em saúde muitas coisas que eu adquiri, né? Que eu passei a conhecer mais no programa da comunicação. E imagino que agora, com essa entrada no programa do ensino em saúde, que é mais recente, seja um caminho recíproco. Então, acho que ambos os programas têm a ganhar. E eu vi que uma prática comum para as pessoas da comunicação é a gente orientar pessoas que não são da nossa tribo, né? Eu já orientei enfermeira, já orientei psicóloga, né? E você também já pegou pessoal da saúde dentro da comunicação. Então, essa transição de lá para cá, daqui para lá, eu acho que é muito fácil, salvo os autores, que, claro, você vai estudar autores ligados à comunicação, mas a tua bagagem vindo da saúde é bem legal, né? E aí, já caindo para as tuas linhas de pesquisa, né? Você tem lá 2, né? No caso da comunicação, você trabalha com recepção e produção de comunicação de interesse público. E lá na saúde, você está com o ensino em saúde nos contextos e práticas do SUS, né? Como é que estão as suas orientações, ou como foram? Até para não confundir, acho que quem nos ouve ou nos vê, vamos começar com o PPG-Com, depois a gente vai para o PPGE, tá? Porque eu sei que você tem mais hoje no PPGE do que no PPG-Com. Em relação ao PPG-Com, nessa sua trajetória de 5 anos aí, né? Como é que foram as suas orientações, as temáticas mais comuns, né? Porque acho que uma vantagem dos mestrados em que você está atuando é o fato de serem profissionais, né? E além de você pensar sobre problema, né, situação, problema, você propõe uma solução, seja em forma de intervenção ou de produto, né? E você tem uns produtos muito legais, né, que a gente sabe que tá bombando por aí, né? Como é que é isso? Conta um pouco da história para quem não te conhece. A comunicação também é uma área muito interdisciplinar, né? Inclusive, comunicação como campo do conhecimento é uma área recente, né? E quando a gente compara em relação às outras áreas. Então, acho que ela carrega
o ônus, e eu acho que muito mais o bônus de ter essa interdisciplinaridade tão presente. É muito necessário conversar com as outras áreas, porque a comunicação ela atua nas outras áreas, né? Ela impacta nas outras áreas. E a minha entrada na comunicação foi curiosa, porque os alunos da área da saúde, eles acabam procurando também o programa de comunicação, pela aderência mesmo, às vezes até dos próprios problemas que eles pretendem investigar. Então, na comunicação, eu já orientei alunas da saúde, né, 2 enfermeiras, a Fernanda e a Cleide, e já orientei alunos da publicidade, do jornalismo, mas sempre trazendo para dentro dos temas que eu pesquiso, né, que eu tenho, acho que, com expertise, né, até um certo ponto para conseguir orientar para além da metodologia da pesquisa, que eu acho que isso é que é interessante, é que a gente busca sempre, tem um período de tutoria que os alunos ficam, né, durante 2 meses, para a gente entender o que o aluno pretende e conseguir definir o melhor orientador para ele. Então, a gente consegue sempre trazer o aluno para o orientador que tem uma expertise no campo de conhecimento que vai agregar a pesquisa do aluno. Então, as minhas alunas, alunas e alunos, porque eu orientei um aluno também no PPG-Com, eles pesquisaram temas que se voltam para os temas que eu estudo mesmo, as questões de gênero, o impacto na saúde, o enfrentamento da violência. Eu tive um aluno de jornalismo que estudou assédio sexual nas organizações, né, em relação às jornalistas, às mulheres jornalistas, foi o primeiro trabalho que eu orientei aqui no PPG-Com. As enfermeiras, né, teve a Fernanda Navarro, que acredito que já participou do programa com você, que fez um trabalho lindíssimo, que resgatou as histórias de vida das mulheres, das enfermeiras na pandemia, né, e desenvolveu uma página com quadrinhos para o Instagram como produto. Teve a Elisa, que é publicitária e trabalhou ativamente no meu projeto, né, mais recente, que deu origem ao Jogo DR. Ela participou de toda a fase de concepção do primeiro protótipo, assim, teve uma participação muito importante. E, assim, eu falo, é uma trajetória muito feliz, que eu tenho conseguido trazer os alunos para minhas pesquisas, e eu acho que é um movimento de mão dupla, né? Eu consigo contribuir com os alunos, eles conseguem contribuir também com as pesquisas que a gente desenvolve aqui na UFSC, né? Porque muitas pessoas, às vezes, imaginam que o professor só orienta, mas nós, professores, também temos as nossas pesquisas, né? A gente tem os nossos projetos, e é interessante cada vez mais que pesquisas dos alunos agreguem para a construção de um campo de conhecimento, né? Para a produção em uma linha de conhecimento, como a gente diz, as linhas de pesquisa que a gente tem é justamente para a gente conseguir compor, né? Agregar, ampliar o campo de conhecimento dentro dessas linhas. E falando sobre sua pesquisa, antes da gente migrar para o outro programa, né, o Ensino e Saúde, eu queria destacar aquela que, para mim, que é o seu guarda-chuva, né, que geraram, né, vários subprodutos ligados a jogos, né, que tem a ver com o seu pós-doutorado, se não me engano, né? Explica para a gente como é que é a questão dos jogos, da violência de gênero, como é que surgiu isso aí? A questão do jogo, ela é aderente aos 2 programas, né, porque eu tenho trabalhado com jogos no PPG-Com e agora no Ensino e Saúde também, né, tenho delineado, já tem alunos com pesquisas cujos produtos, né, serão jogos, provavelmente. Então, no próximo semestre, pretendo oferecer uma disciplina, né, voltada para a ludicidade, para a questão dos jogos no ensino. E como que eu comecei, né, com jogos? Eu não sou um designer de jogos, né, nunca pensei também que ia produzir jogos, mas a questão do jogo, ela começou com a participação em um projeto de pesquisa, né, em parceria com a USP e com a ANB, na época do meu pós-doc. O meu pós-doc, ele produziu e avaliou um jogo, na época era um jogo online, né, voltado para a educação sexual de adolescentes na perspectiva de gênero, né, e foi assim, foi uma época que eu comecei a buscar parcerias, a conversar, né, a adentrar no referencial teórico-metodológico desse campo. Por quê? Porque até o doutorado eu investiguei sobre violência e saúde, né? Eu investiguei como se dão as práticas dentro do campo da saúde voltadas às mulheres que são vítimas de violência. Então, assim, foi uma trajetória que já conhecia esse campo da violência, e para o pós-doutorado eu pensei, não, agora eu quero fazer pesquisa para gerar intervenção. Acho que agora não basta, né, só conhecer, a gente precisa buscar estratégias para intervir nessa realidade, para transformar essa realidade. Eu acho que isso é uma questão ética, né, de quem estuda, de quem pesquisa questões sociais, né, como a violência e o impacto na saúde. Então, nessa época eu comecei, né, a produtos,
e comecei a participar desse projeto em parceria com a UNB, com a Universidade de São Paulo, e aí foram projetos em paralelo, né? Foi o meu pós-doc, em paralelo com um projeto que deu origem a outros 2 jogos, né, que eu participei da produção, que foi o Violetas e Vidas Violetas, e na minha entrada aqui no PPG-Com, foi, assim, um momento que eu tomei uma decisão, acho que de coragem, que eu disse, não, agora eu acho que chegou a hora de coordenar um projeto, né, de pedir fomento e de coordenar de fato, um novo jogo, né? E o primeiro, que antes eu estava ali, né? Com vários braços caminhando junto. E, assim, foi o último projeto, né? Que trata da construção de jogos, né? Como produtos para comunicação e educação. E o primeiro, né? Produto que foi gerado a partir dessa pesquisa foi o jogo DR, que é um jogo que tem como propósito mobilizar o debate, né? A reflexão de adolescentes em relação às relações abusivas, né? A violência de gênero nos relacionamentos afetivos sexuais, né? E aí dentro desse projeto, né, é um projeto guarda-chuva, de fato, porque participaram mestrandas, né? Tenho 2 mestrandas, a Elisa, mais recentemente a Cleide aplicou o DR junto a docentes do Senac, né? Defendeu semana passada a dissertação. Tem também alunas de iniciação científica, acho que 6 alunas de iniciação científica, né? Em anos diferentes eu fui desenvolvendo pequenos projetos, subprojetos como desdobramento e participaram ativamente. Então, assim, quando a gente olha o DR, que é o produto que já está aí na praça, sendo aplicado aqui no colégio, sendo aplicado em outras, né, instituições, e as pessoas dizem, é você que fez esse jogo? Eu não consigo falar, fui eu, porque foram tantas mãos, tantos braços, tanta gente que participou, né? E é isso, eu acho que eu tenho essa característica de gostar muito do trabalho coletivo, de trabalhar em grupo, de parceria. Então, para o projeto do Jogo DR, eu trouxe também as parceiras da USP, da UNB, que também participaram, o JB, que é professor daqui do PPG-Com também, que fez os desenhos para o jogo. Então, assim, hoje eu olho para esse produto e eu vejo quanto a gente participou dessa pesquisa, quantos subprojetos ela gerou, e o como é importante a gente pensar em projetos e ter fomento, porque está cada dia mais raro a gente conseguir, né, fomento para as nossas pesquisas. E essa pesquisa, ela teve 2, né? Teve o fomento da FAPESP e do CNPq, né? E todo o apoio da USCS, né, que é a instituição sede. Então, foi um projeto que eu tenho muito orgulho de falar sobre ele, né? Ele não encerrou, o fomento encerrou no final do ano passado, mas a gente está levantando possibilidade de novos recursos, porque, assim, agora o produto está na rua, né? Então, a gente tem várias possibilidades de dar continuidade a essa pesquisa. Assim, tem alunos já que têm demonstrado interesse em pesquisas. Agora estou propondo iniciação científica já para avaliar os resultados da aplicação dele. Então é isso. Eu acho que o propósito das pesquisas é isso. E o mestrado profissional, ele possibilita muito isso. A gente utilizar da metodologia científica, utilizar da ciência para produzir conhecimento que possa intervir na realidade, que possa transformar a realidade e que essa realidade seja um campo para gerar novos conhecimentos também, né? E assim as pesquisas, elas vão ganhando vida, ganhando a sua própria trajetória. Eu acho que esse exemplo seu é perfeito, porque muita gente acha que pesquisador fica trancado numa sala só fazendo revisão biográfica e falando sobre o que outros produziram e né, como se fosse uma repetição. E na verdade não, você propôs um produto e esse produto tem impacto. O impacto é algo que realmente importa para efeitos de plataforma Sucupira, essas coisas, né, de pontuar a instituição, né, os programas de instituição, né, porque o quanto você está afetando positivamente a comunidade fora da academia, né, isso é muito importante, né. Agora, a gente vai começar a amarrar com outro PPG agora, porque o PPG de ensino e saúde, ele tem como, digamos assim, como diferencial a questão do uso das metodologias ativas, né? Se eu tivesse que escolher uma metodologia para chamar de minha, que me representa, de todos todos não, mas a maioria das orientações que eu fiz, eu sou o cara do análise de conteúdo. Adoro Bardant, Pendorf e tal, né? E é impossível, para quem conhece a Rebeca, não pensar nas oficinas, né? Que é uma forma que eu sempre... Rebeca, oficina, até porque eu fiz essa oficina, né? Que é uma forma de participação ativa também. Isto posto, está sendo fácil você migrar para outra agora e continuar utilizando as suas metodologias? Como é que são as suas orientações lá? As temáticas estão convergindo? Sim, lá eu estou começando, né? Eu entrei no final do ano, mas assim, oficialmente no início de semestre, né? Porque final do ano já estava acabando, então esse semestre que de fato
passei a orientar no PPGS, e tenho orientado os alunos, nossos alunos 100% são da área da saúde, e eu tenho orientado os meus atuais orientandos, eles têm alunos que são médicos, têm enfermeiras, e eles são, os trabalhos que eu tenho orientado, eles estão muito no início, né, mas a gente já tem objetos já bem recortados, né, eles trabalham muito a questão da comunicação em saúde, né, da perspectiva interdisciplinar no campo de práticas no SUS, né, um dos trabalhos que eu estou orientando tem esse enfoque de uma médica, da Thaís. Tem uma aluna que está desenvolvendo um jogo para integração, ensino, comunidade e serviço, né, porque é uma dificuldade que os docentes encontram, né, na área de ensino, de integrar esse aluno quando ele vai desde o primeiro semestre para o campo de práticas. E, assim, existem disciplinas que abordam essa questão, né, mas, assim, é um conhecimento que é muito do campo das atitudes, das competências socioemocionais dos alunos, e que o jogo, ele pode, né, ele é muito potente para mobilizar isso, para mobilizar a reflexão, para mobilizar a crítica, para mobilizar o aluno pensar, né, criticamente a respeito da necessidade de inserção de fato nesse campo de práticas, que exige muito além do conhecimento técnico biomédico, né, da faculdade. Então, como pensar nessas relações com o usuário, com a família, com a comunidade, com os outros profissionais, com todas as dificuldades que eles encontram ali no território, quando eles entram e muitas vezes não encontram as condições adequadas que eles esperam. Então, a gente está construindo um jogo, né, para trabalhar essas competências com os alunos dos alunos de medicina, né? Essa pesquisa é de uma enfermeira, mas que é professora do curso de medicina em Campo Mourão. Tem um outro aluno que vai trabalhar a questão das boas práticas voltadas à medicina de família e comunidade, né, na residência em medicina, e está muito no comecinho, a gente está delineando ainda, mas, assim, de uma maneira geral, e tem uma outra aluna da enfermagem que, muito provavelmente, o produto será um jogo também, né, voltado à prevenção de lesões por pressão. Então, de uma certa forma, eu acho, sim, é uma entrada nova, é recente a minha entrada no BPG-Com, mas eu estou me sentindo muito confortável, porque eu acho que é um campo no qual eu sempre atuei, né, como profissional, como docente, como pesquisadora, e as oficinas estão presentes, viu, Arquimedes? Eu tenho buscado usar, assim, a metodologia ativa é algo que sempre foi parte da minha prática enquanto docente, enquanto pesquisadora, porque eu utilizo a oficina, que é uma metodologia ativa de ensino, eu uso para coletar dados também. Já usei para análise de dados, né, então é um enfoque teórico-metodológico, que eu já trato ele assim, que conversa muito com o programa de ensino em saúde. Então, vou buscar, né, dentro dessas pesquisas que eu estou orientando, utilizar, claro, todas, obviamente, nem todas cabem na oficina, mas aquelas que exigem, né, esse contato, essa construção mais coletiva do produto também, eu vou buscar utilizar, sim, essas oficinas com os alunos, oferecer, assim como fiz no PPG-Com também, laboratórios de qualificação para que os alunos conheçam mais desse método, embora, assim, a gente sabe que dentro do ensino em saúde eles conhecem muitas metodologias ativas, e muitas que são bem próximas à oficina, mas a oficina eu acho que vai continuar sendo o meu cartão de visita, né, porque é muito a minha cara, e bem como os jogos. Então, eu acho que está sendo há um caminho muito profícuo aí, né, dentro do programa de ensino em saúde. Essa pergunta que eu faço agora é mais curiosidade, porque é um feeling que eu tenho quando eu participei dos dois programas também, como professor, é o desconhecimento do que o colega pesquisa, né? Então, nós estamos aí 7 professores do PPG-Com, se eu me lembro, talvez 8 do PPGS, enfim, e aí, às vezes, a gente não tem tempo mesmo, né? Não tem um espaço, um momento em que a gente pergunta, você está pesquisando alguma coisa? Para ver se a gente consegue fomentar essa parceria entre nós mesmos, né? Então, assim, eu nem sei se você já chegou a publicar com algum outro professor da casa, né? Mas, assim, você sente que você teria algum tipo de afinidade para estudar alguma coisa que algum colega estuda, ou você também está nesse vácuo aí que eu estou dizendo? Não, a gente até que tem estabelecido parcerias. Como eu digo, eu venho de as instituições nas quais eu fui formada, né, tanto a UFPB como a USP, eu participei e ainda participo de grupos de pesquisa que tem essa característica de trabalhar muito em equipe, de trabalhar muito coletivo, grupo. Então, eu acho muito estranho quando eu vejo um colega publicar um artigo e tá ele sozinho como autor. Eu digo, gente, ele fez essa pesquisa sozinho, porque
assim, eu acho que no momento de elaborar, de conceber o projeto, por exemplo, o DR, eu me isolei na hora de pensar como seria, sabe? Eu me isolo, aquela fase do pesquisador pensar o que ele quer, mas o desenho estando pronto, a próxima etapa é convidar as pessoas que vão agregar alguma coisa, que eu acho que, assim, quando a gente tem uma ideia, mas a gente conversa sobre essa ideia com outra pessoa, ela vai dar outra ideia, né? E essas ideias, elas vão se transformando em ideias muito melhores. Então, eu trabalho muito em grupo. E aqui, eu tenho estabelecido parceria, assim, eu acho que o estricto da USCS, ele tem muito essa característica, assim, a gente fica numa sala, a gente compartilha a mesma sala, né? Então, isso favorece muito esse contato que a gente faz com os colegas, embora eu não saiba que todos estudam, né? Que alguns são de outras áreas que são um pouco distantes da minha, mas no PPG eu já produzi, já publiquei, já participo em parceria com pesquisas com a professora Priscila Perazzo, com o professor João Batista, né, que a gente chama de JB aqui. Publiquei artigos com a Priscila. Por quê? Porque a Priscila trabalha com uma perspectiva teórico-metodológica muito interessante das histórias de vida, né, e a gente tem feito parcerias com os estudos que tratam das histórias de vida das mulheres, para trazer essa análise de gênero. E alunas minhas, por exemplo, a Fernanda, que eu citei, que fez a pesquisa com as enfermeiras, ela utilizou histórias de vida para analisar a trajetória das enfermeiras sob a perspectiva de gênero. E a Priscila foi banca dela e ajudou muito também no projeto. Então, assim, é um campo que eu acho muito interessante e que conversa muito com o que eu faço. As oficinas, né? As oficinas para trazer as questões da memória que a Priscila estuda. Então, a gente troca muita figurinha nesse sentido, sabe? De pensar em projetos conjuntos. A gente está aí começando a construir um projeto novo com as mulheres imigrantes, né? Em que a gente pensa em usar a oficina e integrar esses dois campos, mas está bem embrionário ainda, né? Então, acho que nem vale falar muito, porque é algo que está no início. E com o JB, eu tive uma feliz surpresa, né? O JB, ele, com toda a expertise que ele tem na semiótica aplicada, a gente aplicou a semiótica para a construção do projeto gráfico do jogo DR. Ele que fez todos os desenhos, né? E o interessante é que ele fez utilizando a semiótica aplicada, e os desenhos, eles comunicam o que o jogo também quer comunicar. Isso é que é interessante, né? Então, se você olha, para além do conteúdo das cartas, os desenhos, ele também produz significados, né? Ele tem significados e produz sentidos, né? Em quem está utilizando e quem está interagindo ali com aquele jogo. E a gente tem publicado sobre isso também, recentemente, né? E no ensino em saúde, eu estou chegando, né? Essas pesquisas que eu citei agora são de alunos que ingressaram nesse semestre, então está muito no início ainda, mas assim, eu já tenho uma relação muito boa com todos os colegas e já estou construindo um artigo com o professor Brito também, já estou estabelecendo algumas parcerias, porque eu acho que ele estuda coisas assim que são muito, muito próximas, a questão dos jogos, da gamificação. Então, a gente, às vezes, no bate-papo de café, fala, nossa, você estuda isso? Eu também. E eu estava com vários dados, né, do meu projeto. Brito, você me ajuda a olhar esses dados a partir da perspectiva? Vamos trocar figurinha sobre análise de conteúdo, porque eu faço manualmente, ele já usa software. Então, vamos passar pelo software, vamos conversar. E a gente está agora construindo um texto, né, em que essas conversas no café, na sala dos professores, ela acaba possibilitando, né, esse intercâmbio aí de ideias, e eu gosto muito de trabalhar com os colegas, eu gosto muito de trabalhar em grupo, é uma característica minha. Você não vai encontrar nenhum artigo meu que eu estou como autora sozinha, isso para além dos artigos, né, as pesquisas, os projetos, eu sempre gosto de ter esse olhar dos colegas e agregar também a participação dos colegas, que eu acho que os produtos finais ficam muito melhores. Uhum. Aliás, a sala de café, fica a dica aí, é o melhor espaço de troca de figurinhas e propostas que, né, eu tenho até estudos, assim, eu tive uma banca na Casper Libro que a menina provou por estudo de etnologia que o espaço de alimentação é o melhor espaço de produção de conhecimento. Bom, aí eu queria encerrar o nosso papo, né, com uma herança maldita que eu lhe deixei, na verdade, que é a questão da edição, né, eu era editor lá da revista, você sabe, da revista Comunicação e Inovação, e aí passei para você a bola, né? Porque a gente se ajudava, e você está aí já à frente desse trabalho, acho que há uns 5 anos, não é isso? Não, 3, enfim. Queria saber como. Faz tempo, né? E aí eu queria saber como é que está sendo, né? Eu sei que o começo é meio complicado, porque tinha lá 1000 possibilidades dentro de um sistema que às vezes não funcionava, né? Uhum. Mas como é que está isso hoje? A revista, ela está bem avaliada? O teu trabalho está mais tranquilo agora? Não, tranquilo não, porque o trabalho de um editor de revista, você sabe, com muita propriedade, que não é tão tranquilo, né?
Mas, assim, Arquimedes, eu era editora associada na época que você era, né, o editor-chefe da Comunicação e Inovação. E você me ensinou muito. Eu acho que, assim, tem muitas coisas que hoje eu me pego fazendo, sabe? Aquelas planilhas de acompanhamento. E eu vejo, eu digo, não, eu faço como Arquimedes fazia, porque dava muito certo. Eu acho que quando a gente faz um trabalho organizado, né? Eu busco continuar o mesmo processo, porque eu acho que estava dando certo, é o que eu busco continuar fazendo. A revista, ela recebeu um novo Qualis agora, né, em 2017, 2020, ela foi avaliada como A4, eu acho que é um ganho, ela era B1, né, então ela subiu para o extrato A4, e ela tá muito bem, né, a gente tem recebido o fluxo regular, não houve nenhum aumento muito significativo, mas também não caiu, fluxo regular, né? A gente tem tido dificuldade com os avaliadores, que me parece que as pessoas agora, principalmente depois da pandemia, andam numa correria absurda, né? Então, às vezes, não tem muito tempo de avaliar, a gente fica naquela, enviando convite, enviando lembrete, mas, tirando essa dificuldade, a revista está indo bem, e eu ressalto, né, que você contribuiu muito, né, com o desenvolvimento de processos, assim, internos, processos de trabalho mesmo para o editor, e que eu tenho aplicado, e você é muito citado, né, quando a gente fala, mas como que a gente vai fazer a divulgação, como que a gente vai... esses dias mesmo a gente publicou um número em fluxo contínuo, e eu lembrei, lembra lá o e-mail para os autores solicitando que eles compartilhem em suas redes. O e-mail do Arquimedes. A gente fala, aquele e-mail do Arquimedes. Então, muitas coisas que você implantou, não só como eu, mas outros editores dos outros periódicos também têm feito e tem dado muito certo. Então, a revista está indo muito bem. Que bom, obrigado aí pela parte do mercado, né? A gente constrói juntos, é importante. Esse foi o USCS Consciência, programa sobre pesquisas realizadas na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Este episódio teve a apresentação de Arquimedes Pessoni e trabalhos técnicos de Márcio Roberto do Nascimento Filho. O USCS Consciência é uma produção da Coordenadoria de Comunicação e Universidade de São Caetano do Sul e pode ser acessado no canal do YouTube da USCS e nos aplicativos de podcast. Você encontra o USCS Consciência nas redes sociais Facebook e Instagram.